Como vai? Chegando aqui com mais uma aula do nosso direito administrativo, dos editais, ainda sobre administração pública indireta. Vamos ver agora as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Começando com empresas públicas, eu digo para você que elas são pessoas jurídicas de direito privado instituídas pelo poder público e sua criação se dá mediante autorização em lei específica. Para sua extinção, também é a mesma coisa. A lei específica autoriza a sua criação, mas a personalidade jurídica de direito privado é adquirida pelo registro dos atos constitutivos no cartório de registro de pessoas jurídicas ou junta comercial, conforme seja essa empresa pública. Ela pode ser constituída sob qualquer forma societária admitida em direito, sejam sociedades mercantis, industriais ou de serviços. Tem como finalidade a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividades econômicas. Essas atividades econômicas somente se forem necessárias à segurança nacional ou relevante interesse público, os quais devem estar previstos na lei. O capital das empresas públicas é exclusivamente público, ou seja, 100% do capital das empresas públicas é do ente que a criou, do ente público, é da União, do Estado ou do município. A criação de subsidiárias, ou seja, empresas controladas, né? E também a participação das empresas públicas em qualquer outra empresa privada depende de autorização legislativa. E essa autorização pode já constar na própria lei que instituiu a empresa pública matriz. Quando exercem serviços públicos, as empresas públicas os exercem com o intuito de lucro, como é o caso dos Correios, que os Correios exploram serviços de prestação obrigatória e que é exclusivo da União. Tá? As empresas públicas têm autoadministração e atuam em nome próprio. Não necessita de autorização ou chancela da administração direta. Essa regra é para todas as entidades da administração indireta. Elas possuem, as empresas públicas, possuem autonomia financeira e aplicam as verbas conforme a sua decisão e conveniência, dentro dos limites previstos na lei, e se submetem ao controle financeiro exercido pelo Tribunal de Contas da União. As empresas públicas respondem pelas obrigações contraídas junto a terceiros, uma vez que possuem também autonomia patrimonial e financeira. Tá? E assim, se a empresa pública for prestadora de serviços públicos, a administração direta pode ser chamada a responder em caráter subsidiário e não solidário por tais obrigações. Mas, se a empresa pública ela for exploradora de atividade econômica, a administração direta não será chamada para responder. O pessoal das empresas públicas deve reger-se pela lei trabalhista e será competente a Justiça do Trabalho para também dirimir os conflitos que, por acaso, aparecerem. Né? A esses empregados, sob regime trabalhista, aplicam-se as regras constitucionais de proibição de acumulação de cargos e empregos e também a necessidade de prévia aprovação em concurso público, tá certo? Esses empregados, eles vão se sujeitar ao teto de remuneração que é previsto na Constituição, se a empresa pública receber recursos para pagamento de pessoal ou de custeio geral. As empresas públicas possuem patrimônio próprio e existe a possibilidade de penhora de seus bens. As contratações para a aquisição de bens e serviços
sujeitam-se às regras da lei de licitações. Mas, se a empresa pública for exploradora de atividade econômica, ela é obrigada a licitar somente a atividade meio. Exemplo, serviço de vigilância, serviço de limpeza. Tá? Ela não necessita licitar a atividade fim. Por exemplo, a matéria-prima para a confecção ou exploração do produto final. Como todo ente público, os atos de seus dirigentes podem ser questionados por mandado de segurança, no exercício de atribuições do poder público, né? Ou ação popular, em caso de ato lesivo ao patrimônio público, tá certo? As empresas públicas não possuem as prerrogativas da fazenda pública, ou seja, aquela imunidade tributária recíproca, tá certo? Elas não possuem as regalias processuais, estão sujeitas às obrigações comerciais, civis, trabalhistas e tributárias. As empresas públicas têm juízo privativo. As ações que envolvem empresas públicas da União se processam na Justiça Federal, com exceção de acidentes de trabalho e as causas trabalhistas. Acidente de trabalho, Justiça Comum Estadual. Causas trabalhistas, Justiça do Trabalho. Quando prestadoras de serviços públicos, somente as empresas públicas prestadoras de serviços públicos têm responsabilidade objetiva, tá certo? As exploradoras de atividade econômica, para elas se aplicam as regras da responsabilidade subjetiva. As empresas públicas não se submetem ao regime falimentar. Isso é importante. Uma observação. No âmbito da União, né, os Correios têm tratamento diferenciado, pois mesmo sendo uma empresa pública, por ser prestador de serviço público de prestação obrigatória e exclusivo da União, ele possui imunidade tributária, impenhorabilidade de bens, né, e pode usar o regime de precatórios. Né? São exemplos de empresas públicas da União: os Correios, a Caixa Econômica Federal, o BNDES. Vejamos agora as sociedades de economia mista, que também são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo poder público. Né? A sua criação e instituição ocorre mediante autorização de lei específica, tá certo? Então, uma lei específica autoriza a sua criação, mas a personalidade jurídica de direito privado é adquirida pelo registro dos atos, tá certo? Lá no cartório, né, no órgão competente. Para as sociedades de economia mista, aplicam-se quase todas as características e as regras e especificidades que já vistas, né, para as empresas públicas. As únicas diferenças são: as sociedades de economia mista só podem ser constituídas sob a forma exclusiva de sociedade anônima. A outra diferença é relativa ao capital. O capital das sociedades de economia mista é o capital privado e capital público. Mista, por isso que fala mista, né? Então, capital público e privado, sendo da administração direta a participação majoritária. Então, no mínimo 51%, e o resto é do capital privado, da iniciativa privada. A terceira diferença é relativa ao foro. As sociedades de economia mista, seja da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, tá certo? A regra de foro é a comum,
para as pessoas privadas. Então, pessoa privada, justiça estadual. Nas empresas públicas, o fórum é a Justiça Federal. É a Sociedade de Economia Mista Federal, o fórum é o fórum do estado em que ela estiver localizada. São exemplos de sociedade de economia mista no âmbito da União: o Banco do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras e várias outras SA, né, que chama SA, então só sociedade anônima, empresa de economia mista, somente sociedade anônima. Então, acho que este assunto ele é de fácil compreensão e muito bom de aprender, tá? O texto base desta aula está no blog. Se quiser conferir, o link está embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Tem também algumas questões de provas anteriores. Você pega, vai lá e dá uma treinada. Até mais, um abraço.